Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Sara Machado, psicanalista clínica, e esse é o meu canal Terapia na Prática. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho, vamos colocar em prática a terapia do tempo de chorar. Eu estou aqui com a minha Bíblia nas mãos e já já nós vamos ler um versículo no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Hoje nós vivemos um tempo que, se você parar para conversar com qualquer pessoa, você vai ouvir uma história difícil que essa pessoa está vivendo, ou que viveu recentemente, ou viveu por algum tempo, mas que isso ainda reflete algumas das suas ações. Raramente nós conseguimos encontrar pessoas que estejam com suas dores, com suas emoções ali bem equilibradas, porque suas dores estão bem resolvidas. Isso não é impossível, mas é raro. E essa raridade também, eu quero chamar a sua atenção para aquilo que você tem de valor. Às vezes você agora está aí me ouvindo, me assistindo, e você mesmo não consegue enxergar nada de bom na sua vida. E eu quero chamar a sua atenção para isso, para o que você já viveu. Porque quando você resolve seus conflitos, resolve as suas pendências, você faz as pazes com a sua história, com o seu passado, você consegue entender o porquê, você consegue ver valor, você consegue enxergar que foi necessário para te tornar quem você é hoje. A pessoa que você é hoje, no sentido da forma que você encara as situações da vida, quando você escuta algo de alguém ou sobre alguém, você não tem mais aquilo ali como uma palavra final, mas você analisa, né? Você não precisa ser formado em psicanálise ou em psicologia ou em psiquiatria para que você consiga ter empatia, porque você um dia viveu situações diferentes que você mesmo achava que não servia para mais nada, que era o seu fim, mas Deus usando um profissional da saúde mental, por exemplo, ali, ou de uma outra forma, mas Deus mudou a sua história e você está vivendo um novo começo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a importância da gente entender o tempo de chorar. Em alguns vídeos eu sempre falo que eu sei da importância do papel da terapia na vida de um ser humano. Eu sou prova real disso, né, de que em alguns momentos que eu achei necessário, né, eu lancei mão dessa ferramenta. E hoje, né, estou aqui como uma profissional falando para você, então eu sei da importância, eu preciso saber da importância. E geralmente realmente a gente só dá valor a algo quando a gente precisa daquilo ali. Mas, fato é que nem todas as vezes, em todos os momentos que, assim, eu estava passando por uma dor, era um tempo de choro, de sofrimento, eu fui buscar a terapia. Muito pelo contrário. O meu primeiro recurso sempre foi a palavra de Deus. Então, o meu primeiro recurso, sempre, em todas as situações difíceis da minha vida, foi a palavra de Deus. Cada coisa tem o seu lugar e cada coisa tem um tempo certo. Eu já vou ler logo os dois versículos do capítulo 3 de Eclesiastes, o versículo 1 e o versículo 4, que eu vou frisar aqui nesse vídeo, que diz assim: tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Acredito eu que uma das maiores dificuldades que nós encontramos hoje na nossa sociedade é a questão das pessoas não conseguirem entender isso aqui, que existe tempo determinado para todas as coisas. A nossa geração passada, principalmente, ela era uma geração que ouviu muito dos seus antepassados que tinha que ficar quieto. Então, de repente, eram pais que batiam ali, né? A educação das nossas gerações passadas, elas eram mais assim, né? Então, por exemplo, batia nos filhos e bater dói. Um tapa dói, uma chinelada dói, mas ouvia logo em seguida: não chora, fica quieto. Talvez você escutou muito esta frase. E isso faz com que você hoje não consiga parar para chorar. Você não consegue viver os lutos que a vida te apresenta. Sabe como assim os lutos que a vida te apresenta? Eu já falei em vídeos aqui, mais no início, que tudo que você perde, né, toda situação difícil que te causa uma perda, isso para você, o seu cérebro entende essa perda ali como um luto. Você vai passar por um tempo de tristeza,
Você precisa conseguir digerir aquilo. Então, o luto, né, ele tem ali as fases do luto. Então, essa digestão, ela só estará completa quando você consegue aceitar, quando aquilo te cai bem. E essa aceitação, ela vem com um aprendizado. E a partir do momento que você começa a entender essa experiência, então você começa a observar. Antes dessa situação, eu era assim. Durante ela, eu me comportei inicialmente desse jeito, depois desse jeito, e agora eu sou quem eu sou hoje. Eu sou como eu sou hoje, eu penso, eu ajo, eu falo, eu me posiciono da maneira, né, que eu me comporto hoje. Então, opa, eu cresci, eu evoluí, eu amadureci. Você consegue, então, extrair algo de bom. Você consegue colher uma florzinha, pelo menos, dessa caminhada tão espinhosa. Um caminho que inicialmente só tinha pedras, só tinha ali espinhos, mas você conseguiu. Eu trouxe uma florzinha dessa caminhada. Estava perdida no meio de tanta coisa ruim e difícil, mas eu consegui extrair algo de bom. E o fato de não parar para chorar, por mais que você precise trabalhar, isso não quer dizer que você vai parar de todas as suas atividades. Aí que está o grande problema, que pode fazer com que esse ser humano caia em uma depressão profunda ou tenha uma sequência ali de crises, de picos de estresse e ansiedade. Então isso vai fazer com que você não consiga viver uma vida emocionalmente equilibrada e saudável. E tudo isso por quê? Porque tudo que você ouve, muitas vezes, é assim mesmo. Vambora, tem que seguir, vai em frente, vai se distrair, você precisa fazer atividade física. Todas essas coisas, elas são importantes. Mas os hormônios, eles, assim, nesses momentos, eles vão ter ali o pico deles que vai te causar aquela sensação de bem-estar. Mas depois você vai voltar. Se você não tiver controlado aqui, você vai voltar para o estado que você se encontrava. Então, por isso que eu digo que cada coisa tem o seu lugar, cada coisa tem o tempo certo. Eu fiz uso, sim, de terapia, mas o meu primeiro recurso foi a palavra de Deus, foi buscar em Deus. Quem me conhece de perto sabe que eu sempre digo que o meu primeiro, melhor e mais perfeito psicanalista é Jesus. Ele é o melhor de todos os tempos. Tudo que nós precisamos está aqui. Aquilo que você vai ouvir num grupo de convívio, uma palavra que você ouviu ali numa pregação, aqui no vídeo comigo, na terapia, numa sessão de terapia, tudo isso vai somar, mas vai ser uma confirmação daquilo que Deus já falou. Então, ao contrário do que você de repente ouviu, ou do que você conhece, né? Que se você sentiu uma dor, você foi corrigido, ou às vezes foi um acidente. Nem tudo que acontece na nossa vida é nossa responsabilidade. Nem tudo de ruim que acontece foi porque a pessoa causou. Às vezes foi um acidente, não foi por culpa, vamos falar de um acidente de trânsito. Nem sempre, de fato, foi a negligência de alguém, mas foi algo que realmente não tinha como ser evitado. Então, algumas situações na nossa vida, a perda de emprego, um divórcio, enfim, alguma ruptura que você viveu, nem tudo é culpa sua, nem tudo é sua responsabilidade. Às vezes, você está demorando passar por essa fase difícil porque você não está conseguindo se perdoar. Você também, aí por você não se perdoar, você não compreende que você precisa chorar, mas de uma forma leve. Você não consegue entender que o choro é necessário, que ele faz parte da vida. Como sempre digo, o que nós não podemos nos permitir de viver tranquilamente é parar. Parar somente para ficar chorando. Você precisa caminhar enquanto você chora, e enquanto você caminha, um novo lugar, um novo tempo virá, uma nova estação virá. Então, existe um tempo determinado para todas as coisas, mas o fato dele ser determinado não depende somente de Deus, depende também de nós. Então, aquilo que eu faço enquanto estou passando por um tempo de chorar, vai determinar quanto tempo eu vou permanecer na estação atual ou eu vou chegar em um novo tempo, eu vou viver um novo começo. Isso depende muito de nós. E quando nós entendemos que o choro faz parte da vida, né, porém ele não é permanente, vai chegar o tempo de sorrir. E assim, né, se você
desejar meditar nessa palavra no capítulo 3 do livro de Eclesiastes, você verá ali tantos outros exemplos. Eu trouxe apenas esses 2 versículos porque eu queria falar, né, aí da parte das emoções e eu preciso falar de dor, eu preciso falar de tristeza, eu preciso falar de dificuldade, né? Porque normalmente essa é a queixa, é a forma que alguém vai chegar ali para uma sessão de terapia. Essa pessoa está passando por um tempo de choro. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se ele fez sentido para você ou se você acha que ele faz sentido para alguém que você conhece, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, não esqueça de deixar o seu like, isso é importante para que outras pessoas conheçam. E eu espero muito que vocês, né, se identifiquem com aquilo que Deus tem falado através desse canal, que é uma ferramenta, assim como eu, né, nas mãos dele. E agora eu quero orar. Eu quero orar por você que está passando por esse tempo de chorar. E às vezes você tem escutado que é assim mesmo, que você precisa reagir, ou as pessoas até têm diminuído a sua força no seu tempo de choro. Eu quero orar por você. Pai, graças eu te dou por mais esse vídeo, por mais esse momento que eu tenho a oportunidade de compartilhar da tua palavra com os meus irmãos. Eu peço que o Senhor visite, ó Pai, essa pessoa que neste momento está ouvindo as palavras do Senhor através da minha vida e que estava precisando de uma resposta, porque ela não consegue ver fim para a sua dor, para o seu problema, e por mais que ela tenha se esforçado, mas parece que nada muda, e as pessoas que estão por perto não colaboram, não incentivam. Ela já entendeu que ela precisa chorar, mas também ela está caminhando diante daquilo que é possível, ela está caminhando, mas ela estava precisando de uma palavra de ânimo, ela estava precisando de uma palavra que trouxesse renovo. E aqui, Senhor, a tua palavra, Pai, chegou a essa pessoa através desse vídeo, Pai. O Senhor dizendo, está tudo bem, não acabou, não é o seu fim, você não está sendo fraca, você não está sendo fraco. O fato de você estar chorando nesse momento é normal, existe um tempo determinado. Isso vai acontecer na vida de todas as pessoas, um momento ou outro. Esse tempo vai chegar, mas não é o seu fim. Você vai sorrir novamente e o Senhor te diz nessa manhã, eu estou com você. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.